Crente pode meditar? Meditar é o tema de hoje. Paz de Cristo, meu amigo, como é que você tá? Poxa vida, estamos realmente cumprindo a pauta, um vídeo por semana, olha só que coisa boa. Já se inscreveu no canal? Já curtiu? Você está aqui, provavelmente você assistiu os outros vídeos. Assistiu Crer, assistiu Batizar, assistiu Regenerar, assistiu, qual foi o último? Ceiar, assistiu tudo isso, já compartilhou com o povo com certeza. Faça isso, curta, compartilha, comenta aí para eu saber como é que tá chegando para vocês, se vocês estão achando bacana o jeito que a gente está fazendo esses vídeos, se vocês estão concordando com o que está sendo dito aqui, mesmo que não concorde, mesmo que discorde, coloque lá pra gente ter um feedback de como tá chegando para vocês, combinado? Então hoje o tema é meditar. Os cristãos meditam? Meditam? Vamos falar disso agora. O texto de Salmo 119, verso 97, diz o seguinte: Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então, o ato de meditar, nós estamos falando diretamente de meditar na palavra de Deus. Não é de meditar sobre o seu dia, sobre os astros, sobre o cosmo, sobre o signo. Não é procurar o eu interior gigante que tem dentro de você. Não tem nada a ver com isso, viu, cara? Meditar é meditar na palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é fazer uma aplicação da palavra de Deus na sua vida. Isso é meditar. É aquele devocional do tempo que nós separamos durante o dia para ler a palavra de Deus, entender, estudar ela, entender o contexto dela e fazer uma aplicação à nossa vida. Isso é o meditar na palavra de Deus. E qual é o motivo pelo qual os cristãos meditam? Qual é a razão? Qual é o objetivo de se meditar na palavra de Deus? Por que isso é importante? Infelizmente, muita gente só tem um contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, só faz esse estudo, infelizmente, porque querem ter um conhecimento maior das Escrituras. Querem estudar, não porque estudar é errado. Eu estou usando a palavra infelizmente, né? Mas não é porque estudar a palavra de Deus é errado. Tem que estudar a palavra de Deus, tá certo? Mas, infelizmente, o objetivo principal de algumas pessoas em estudar a palavra de Deus é somente conhecer. Somente ser um especialista da Bíblia. Às vezes o cara está preparando uma mensagem, uma pregação, então ele quer ali pegar o fundo e oculto do que está escrito, ele vai lá e ou preparando uma aula, ou um debate, ou gosta de debater com a galera, aquela coisa toda, e medita e procura, com objetivos de quê? Só mostrar conhecimento. Não, isso está errado, cara, isso foge. Deixa eu ler aqui que o Warren Wiersbe fala sobre esse salmo. O verdadeiro estudioso da palavra não é uma pessoa presunçosa que transborda de todo tipo de conhecimento, mas sim aquele que tem um coração obediente e que ama fazer a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que a verdade de Deus é alimento para a nossa alma. Não é um buffet do qual escolhemos apenas as coisas que nos apetecem. Se a Bíblia diz que algo é errado, ficamos longe deste caminho. Se Deus diz que algo é certo, não saímos desse caminho. A obediência é o órgão do conhecimento espiritual. Essa é uma citação que ele faz de R.F.W. Robertson. Quem é esse cara? Não faço ideia. Enfim, mas
Entendeu o que ele disse aí? O verdadeiro estudioso da Bíblia, não quer conhecimento. Ele quer entender quem Deus é e o que Deus espera de nós. Quem Deus é, o que Deus espera de nós. O que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que ele quer entender. Ele quer se alimentar da Bíblia, independente daquilo que a Bíblia está oferecendo para ele se alimentar. Se é algo doce ou se é algo amargo. Ele quer esse alimento porque é o alimento que ele sabe que vai nutrir a sua alma, ok? Se pegarmos o mesmo salmo, lermos ele do começo até o fim, o Salmo 119, o foco dele é a palavra de Deus, que vai ser citado como palavra de Deus, como seus estatutos, como a sua lei. Ele dá nomes diferentes, mas o foco é a palavra de Deus. E aí eu separei aqui 3 versículos que nos fazem entender quais são as razões de nós estudarmos a palavra de Deus. Primeiro, Salmo 119, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Louvar a Deus. O primeiro motivo pelo qual eu devo estudar a palavra de Deus é louvar a Deus. Por quê? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, eu entendo a grandeza de Deus, eu entendo a glória de Deus, eu entendo tudo que Deus fez, tudo que Deus já fez pela humanidade, criando o universo, criando todas as coisas, o poder dele, a glória dele, a santidade dele, a justiça de Deus, a onisciência de Deus. Eu conheço o caráter de Deus, quais são os atributos de Deus, e conhecendo isso, eu vejo quanto ele é poderoso, maravilhoso. E aí, meditando nisso, eu aplico este Deus maravilhoso à minha vida. Sendo ele tão poderoso, o que ele fez por mim, né? As coisas maravilhosas que ele realizou na minha vida, a atenção que ele me dá, mesmo sendo tão pequenininho. Então, fazendo essa aplicação, necessariamente, eu que creio, eu louvarei ao Senhor por tudo que ele é, por tudo que ele fez, pelas suas características e ainda por tudo que ele fez por mim. Necessariamente, eu conhecendo a palavra de Deus, sabendo quem ele verei o quanto ele é bondoso comigo e louvarei ele. O segundo ponto que diz o Salmo 119, verso 9, é o seguinte: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus também nos purifica. Por que nos purifica? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Quando nós entendemos qual é a vontade de Deus e nós fazemos a meditação aplicando a nossa vida, nós vamos ver quanto nós estamos fugindo dessa palavra, quanto nós estamos errando o alvo, não estamos cumprindo o objetivo que é esperado de nós. Então, quando nós meditamos nela, conhecemos a vontade de Deus e nós olhamos para nós nos arrependemos das coisas erradas que nós temos feito, das decisões erradas que nós temos tomado, da forma como nós temos agido, que todas essas situações tendo de encontro, tem confrontado, né, os mandamentos de Deus para a nossa vida, nós nos arrependemos. O arrependimento sincero purifica o cristão. Porque arrependimento sincero se agarra à graça de Deus, ao sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Isso nos traz purificação, porque nós somos justificados naquilo que o Filho de Deus fez por nós. Então, conhecendo isso, conhecendo a palavra de Deus, que nós não somos homens bons, mulheres boas, pessoas que fazem a vontade de Deus, que Jesus morreu por causa do nosso pecado, nós somos purificados. Isso é possível conhecendo a palavra de Deus. E o outro ponto é o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se eu me preocupo em não entristecer o Senhor, se eu me preocupo em não desobedecer a palavra de Deus, se eu me preocupo em ser um filho reto diante de Deus, eu preciso conhecer a vontade dele. Então, o que esse salmo diz é que para eu não pecar contra o Senhor, eu preciso guardar a palavra dele.
Eu conhecendo a palavra dele, meditando na palavra dele, estudando a palavra dele, eu conhecerei a verdade, a vontade dele. Conhecendo a vontade dele, eu me esforçarei, eu pedirei ajuda ao Espírito Santo para eu não pecar contra ele. Então veja, eu preciso conhecer a palavra do Senhor para louvá-lo com retidão, com sinceridade, porque eu sei quem ele é. Eu preciso conhecer e meditar na palavra de Deus para eu ser purificado dos meus pecados. Eu preciso conhecer e meditar a palavra de Deus para que eu não erre no futuro, para que eu não erre daqui a pouco. Isso tudo só é possível se você tiver aquele ingrediente do primeiro texto que eu li aqui. Salmo 119, verso 97. Porque eu amo a tua lei, só se você amá-la. Só é possível se você amá-la. Aquilo que eu amo, eu busco. Aquilo que eu amo, eu tenho proximidade. Aquilo que eu amo, eu fico ansioso em ter contato. Aquilo que eu amo fica na minha cabeça. Não sai da minha cabeça, fica na minha cabeça. Mas não só na cabeça, fica no meu coração. Aquilo que eu amo me acompanha. Então, eu estando na empresa, eu estando na rua, eu estando em um momento de entretenimento, eu estando em um restaurante, não importa onde quer que eu esteja. A partir do momento que eu amo a palavra de Deus e ela é minha meditação diária, na hora que eu estiver ali me alimentando, eu vou olhar para aquele alimento, eu vou lembrar que Deus me proporcionou aquilo e eu vou louvar a Deus por aquilo. Na hora que eu estiver em um momento que eu esteja prestes, né, um momento de tentação, na hora que eu estiver em um momento de tentação, a minha mente, o meu coração vai me lembrar da palavra de Deus, isso com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, e eu vou evitar o pecado, eu vou evitar o caminho mal. Pegou? Por quê? Porque eu amo ela. Eu amo ela. Eu amo ela. Porque eu amo ela. E ela está na minha mente, ela está no meu coração. Importante, meus amigos, é lembrar que eu preciso de uma ajuda especial para meditar na palavra de Deus, que é a ajuda do Espírito Santo. Quantas pessoas não pegaram o texto, leram o texto errado, interpretaram o texto errado, fizeram besteira? Lembra daquele rapaz? Pega a mulher do teu amigo e adultera. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim: Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Você está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não, é assim? não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? P3. Tá aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você aí. Houve uma interpretação equivocada? Você viu que coisa feia, meu? Entendeu tudo errado. Não entendeu tudo errado por quê? Talvez o pecado falou mais alto no coraçãozinho dele? Não sei. Não vou julgá-lo. Mas se o Espírito Santo de Deus estivesse auxiliando ele nessa leitura, não tinha acontecido isso. Então peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque aquele que inspirou as pessoas a escreverem este texto, ele vai revelar ao seu coração qual é a vontade de Deus com aquilo. Então eu leio um texto, eu leio um salmo, eu leio um evangelho, eu leio a história de Davi, eu leio a história de Moisés, eu leio qualquer trecho da Bíblia. Eu entendo o que está acontecendo ali, eu estudo para entender o que está acontecendo ali, contexto cultural, né? Comportamento das pessoas, porque as pessoas agiam daquela forma, e eu pego aquela história e eu faço uma aplicação na minha vida. O que Deus quis dizer com esse texto aqui, né? O que eu posso encontrar de Deus nessa situação? O que Deus espera de mim numa situação como essa? Como se aplicaria essa história em minha vida nos dias de hoje? Faça esse exercício, peça ajuda do Espírito Santo, que vai estar tudo certo, ok? Obrigado por ficar até aqui. Lembra de compartilhar, de curtir, de comentar, de mandar para todo mundo, que é trabalhoso de fazer isso aqui e eu faço com muita alegria, tá bom? Até a próxima!